acontecer, né? Mas por que a Adriana falou, né, sobre essa colocação de que a cesárea é uma evolução do parto? Mas muito se fala, Adriana, sobre a recuperação mais rápida do parto natural, Sim, né? E ocorre isso mesmo? Ou você lógico. pode me dizer, a recuperação é Eu mais vivi os rápida? dois. E é Eu mais sou- rápido do parto óbvio. natural do que de uma cesárea. Olha o nome. Mas por que então as pessoas têm isso que Pelo medo que cesárea? colocam nela. Uhum. Primeiro tem essa história do medo, porque aí vem essa época dessas avós, dessas mães. Tem partos mesmo que são Horríveis, traumatizantes. É pela Porque- história. Pela também. história. Aí Certo. essa mulher, ela não foi assistida, ela não teve acolhimento, ela ficou... Minha mãe mesmo, minha mãe conta os partos dela. Ela foi trancada dentro de uma sala, meu pai não pôde nem estar junto. De vez em quando aparecia uma enfermeira lá para fazer um exame de toque para ver quando ela estava, e ela pariu praticamente sozinha dentro de uma sala. Você acha que isso não traz trauma para uma mulher? Traumatizante, né? Óbvio que traz. E foram essas gerações contadas atrás de gerações que vai fazendo essa mulher falar: eu vou viver isso? Não. Agora, pega essas mulheres que a gente atende, essas mulheres que vivem esses partos acolhidas, juntas, onde ela não se sente insegura, onde, quando ela tem medo, a gente tá lá olhando para ela, segurando, falando: ó, é assim mesmo, vai passar, fica tranquila. Onde ela sente que ela tem uma rede de apoio ali, onde ela tá fazendo essa travessia. Esse Totalmente parto diferente, não né? vira trauma. É. Não vira trauma. E essa mulher acaba recomendando depois esse parto para outra pessoa. né? Exato, eu Ela- acho que a gente vai mudar a história, A quer dizer, cultura pelo vai- menos a gente vive tudo para isso, a né? cultura vai sendo criada assim, né? É. Nessa nossa área, partos ruins fizeram as vendas de cesáreas marcadas. Né? É lógico. Partos muito mal atendidos venderam a cesárea como se fosse uma solução. Mas se eu olhasse para só essas duas soluções, é um parto muito ruim, uma cesárea marcada. Se eu fosse mulher, eu ia querer uma cesárea marcada. Só que tem uma outra coisa que é a humanização do Mas parto. aí entrou na questão econômica por parte de Ixi, se a Foi gente for uma- falar tem- disso. tem a de questão- planos de saúde Opa. para fazer para o parto normal. O parto normal rende mais pro hospital? Não, a ao cesárea contrário, rende a mais. cesárea Aliás, rende muito desculpa, mais. a cesárea rende mais, né? Por isso parte Rende, da eu cesárea. Rende e gira mais. Rende, eu explico por quê. Por exemplo, aqui no seu escritório, no seu estúdio aqui, É. você tem um gasto por hora aqui, né? De luz, de internet e tal. Então, se você for fazer um podcast de 10 horas, você gasta mais do que um de 1 hora, concorda? Sim. Pronto, tá respondido. Parto normal demora mais muito rápido. mais do que uma cesárea. Então, É. a parte estrutural toda que você usa, taxa de sala, É. ocupação de leitos e tudo mais, o parto normal ele ocupa muito mais tempo do que uma cesárea, né? Cesárea. Então, só aí já é uma questão. Você fala, tá, mas na cesárea usa mais materiais. Tá, só que na hora que você faz a conta de mais materiais na cesárea, só que mais pessoas 24 horas por dia disponíveis, 7 dias da semana disponível, Caboneirão. o parto normal é mais caro. Então, o que aconteceu? Os convênios até 2012, como eu falei, que não cobriam um monte de coisa, nunca cobriram o parto normal adequadamente. Porque eles não cobriam essa disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias da tá. semana. Não havia essa cobertura do RH do parto, né? São as pessoas que atendem o parto. Então, havia uma cobertura lá dos materiais que eram pagos para parto normal e cesárea. Parto normal, às vezes, você não gasta nada, gasta um par de luvas só, né? E cesárea, você gasta mais materiais. Só que para ter pessoas disponíveis. Então, para um convênio e para um hospital, é muito mais caro ter parto normal. E muitas vezes o convênio e o hospital, eles precisam só olhar da planilha daquele mês ali, da planilha daquele ano. Não a repercussão que aquilo vai dar na vida daquela mulher, daquele bebê, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos, né? Ele não vai fazer essa conta, porque para ele o que importa Ele não é a está conta nem preocupado mensal. com essa conta aí também. E tem outra coisa, Eduardo, o parto normal, ele não tem dia, ele não tem hora, né? Como tem você essa. tira um médico que não está disposto a viver isso às 3 horas da manhã da cama. E é Ainda isso mais que nos é dias de hoje, E né? ele desmarca toda a agenda dele, de todas as pacientes que ele ia atender naquele dia. Para correr lá. Uhum. Essa é a questão da bem disponibilidade. complicado. Então, a parte humana para o atendimento ao parto é mais Precisa ter caro. amor. Tem que ter. Por isso que os convênios, lá no final da planilha do mês, lá, eles não gostariam que tivesse parto normal, porque sai mais caro e para o hospital mais ainda, porque o convênio ele é regido pela ANS. Né? A ANS até hoje exige pagamento de até 6 horas de parto normal, e não mais que isso. Então, só aí o convênio fala, tá bom, vai pagar um pouquinho a mais aí no parto normal. Mas o hospital em si, não. O hospital tem que ter as pessoas lá 24 horas por dia disponível, né, para atender o parto. Ou como a Adri falou,
um médico externo, uma enfermeira externa, uma doula externa que não está Sim. de plantão no hospital, tem que Nossa, ser é chamado uma- 3 horas da manhã. É uma Então, logística muito parto mais normal, complicada. para acontecer, ele é muito mais custoso. Hum. E aí, com certeza, esbarra no que você falou. A parte financeira e Acaba econômica. não tendo um direcionamento para o parto Então, muitas vezes, normal. a decisão se é melhor parto normal ou cesárea é olhado numa planilha de Excel e não na vida dessa evidências mulher. científicas. É. Vou fazer uma pergunta agora, mito ou verdade, né? E vai servir de corte aqui para o podcast para o Otávio, com relação ao parto normal e a cesárea. Isso eu ouvia da minha avó, né? Que os filhos que nascem de parto normal, né, são mais inteligentes, são mais fortes do que os que vêm de uma cesárea. Mito ou verdade isso, gente? Tem números, né, Braulio? Parcialmente, muito parcialmente, mas é verdade. É. Isso é. Não dá pra generalizar, né? Ah, nascer de parto é mais inteligente, nascer de cesárea é burro, né? Até porque eu nasci de cesárea, o que eu tava falando mesmo. Não, a questão é assim, Tem dá aquele pra- estudo dá- dos atletas, né? tem também, mas a grande questão acho que é olhar como um todo, né? Imagina que assim, pega um exemplo de uma fruta, sei lá, uma banana, exemplo de uma borboleta, uma mariposa lá que vai virar uma borboleta, qualquer coisa da natureza, né? Que vai até o seu amadurecimento máximo, ela está explorando o máximo potencial da bioquímica daquelas células, daquelas moléculas que estão envolvidas na banana, na borboleta ou no ser humano, está explorando o máximo potencial daquilo quando aquilo amadurece da melhor forma possível, né? A banana verde não dá para comer. A borboleta que não está madura, não bate asa, não voa, né? Se você mexer no casulo, ela não abre. Se você abrir o casulo e tirar ela lá de dentro, ela cai lá de dentro, não vai saber É. voar ainda, porque não está pronto. Assim como o ser humano que é retirado por uma cesárea com hora marcada, tá? Porque é diferente, cesárea com hora marcada da cesárea no final do parto, que ele ia quase nascer naquela hora de parto normal e mudou para uma cesárea, porque precisava. A cesárea com hora marcada interrompe grande parte do amadurecimento refinado desse bebê, que muitas vezes não é percebido. Tá? O que é mais perceptível é a parte respiratória, que é um bebê nascer de uma cesárea marcada e não conseguir respirar direito e ter que ficar no oxigênio e numa incubadora. Isso aí é mais, né, todo mundo vê lá, e, pô, o bebê não estava pronto ainda, inclusive tem algumas pessoas que colocam a culpa ao contrário, falam que estava passando da hora, na verdade não estava na hora ainda. Isso é É perceptível. o contrário. Mas muitas vezes é isso, porque se você tirar um bebê fora de trabalho de parto, o pulmão dele não estava maduro ainda. Então, às vezes, ele não consegue expandir adequadamente, então ele não consegue obter a quantidade necessária de oxigênio, então ele vai ter um esforço, precisa de um oxigênio complementar, isso pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias numa incubadora, né? Então, nascer de cesárea eletiva aumenta em 120 vezes a chance de um bebê precisar de oxigênio extra aqui fora, porque o pulmão não estava pronto. E passar pelo trabalho de parto ajuda a amadurecer o pulmão. Dá mais força para É um ciclo, né? O que desencadeia o trabalho de parto é a maturidade pulmonar do bebê. Assim como o pulmão amadurece, as células pulmonares se abrem, liberam um hormônio que tem ali dentro, que se chama surfactante, que atravessa a barreira placentária, começa a circular pelo cérebro materno e a mulher entra em trabalho de parto. E o trabalho de parto em si, ele libera uma sequência hormonal no bebê, endorfina, mesmo que se a gente correr numa esteira, endorfina, catecolamina, cortisol. O cortisol é o hormônio do amadurecimento. Cortisol liberado durante o trabalho de parto termina de amadurecer o bebê da parte pulmonar, da parte gastrointestinal. Então, você fala, um monte de bebê que nasce... Hoje em dia tem um monte de bebê com refluxo gastroesofágico. Aqui tem um monte de bebê que nasce com cesárea marcada, porque não estava pronta ainda a deglutição. Tem um monte de bebê com intestino preso. Não, tem muita cesárea marcada. Tem um monte de bebê com asma e bronquite. Não, tem muita cesárea marcada. Tem um monte de bebê com doenças infecto-contagiosas de 0 a 2 anos. Se pegar no pronto-socorro infantil e for ver doenças infecto-contagiosas, né? Vírus, bactérias e tal, a maioria desses bebês nasceu de cesárea eletiva, nos números, porque não tinha imunidade suficiente. A imunidade não foi estimulada durante o trabalho de parto, não passou pelo canal vaginal para pegar essa imunidade. Alergia na pele, né? Mas alergias em geral, respiratórias, né? Asma, bronquite de pele, da parte hematológica. Tem muito bebê com anemia. Não, tem muito bebê que nasceu cesárea e cortaram o cordão antes da hora e uma parte do sangue que é com o bebê não foi, ficou e foi embora junto com a placenta, não foi com o bebê. E então, isso interfere no decorrer da vida, vida né? Nós somos uma bolona de neve de uma bolinha que nasceu lá atrás, né? Se você interrompe alguma fase lá atrás, às vezes você não consegue chegar lá na frente. E tem ainda o mais importante, que eu acho que é o mais... que você para pra pensar e fala, meu Deus do céu. Um dos hormônios que acontecem as contrações é a ocitocina. E a ocitocina... Eu ia perguntar agora que vocês falaram lá é o hormônio do amor. Citocina. Ocitocina. Ocitocina. Então, todos os bebês de cesárea marcada agendada,
Eles não tiveram contato com esse hormônio. Todos os bebês. Porque você... Todos que foram de cesárea não a tiveram agendada contato. não porque a tiveram... ocitocina é o hormônio É o que dá hormônio trabalho de parto. que libera a contração. Tem até o Michel Odan, né? Que ele é um dos repercutores dessa parte do parto normal, natural. Ele diz o que vai ser da história da humanidade que não tiveram contato com esse hormônio do amor, que é o hormônio do prazer, é o hormônio que nos faz sentir alegria, o hormônio que faz nos sentir amor. Um bebê nasce através... Outra hora que é liberada a ocitocina no corpo, quando a gente se apaixona, quando a gente tem um beijo, quando a gente se abraça, o próprio orgasmo. Então você Libera nasce sempre ocitocina. ocitocina, que é o mesmo hormônio que faz ter as contrações. Então, o que vai acontecer com a humanidade que não nasce através desse hormônio do amor? Interessante também, né? Qual vai ser o desfecho dessas histórias? Seremos todos computadores ambulantes? Mas influi na falta da passagem, né? Entrar em trabalho de parto. Entrar em né? trabalho de Trabalho parto. de parto. É esse hormônio que libera. Inclusive, Mas no decorrer da vida que você falou, ao se apaixonar, numa relação, tal, no orgasmo. Mas imagina ele você... não vai estar liberando? Não? Sim, ele vai estar, mas você imagina você chegando no mundo sem esse isso, contato? tá. O parto... Eu não sei dizer a resposta, mas é um questionamento. É uma indagação. É uma indagação. Para se pensar, né? Também se pode A grande pensar. questão é assim, o nascimento humano é um baita divisor de águas para aquele ser, concorda? Ele estava dentro do lugar escuro, vai para o lugar claro. Claro, lugar quente, lugar frio. Ele sai daquele casulo, né, e ele vem para fora. É traumatizante para todo bebê. De qualquer forma. Se esse trauma ele for apimentado por questões negativas, aquilo ali é uma bolinha de neve que vai levar aquilo lá para frente. Se esse trauma ele for temperado por questões positivas, esse bebê provavelmente vai ser uma bola de neve lá na frente com essas questões positivas mais prevalentes, né? E passar pelo trabalho de parto, passar pelo contato com a ocitocina, passar pelo colo materno, pelo calor materno e por tudo, explora a máxima potência da biologia humana, do instinto humano. E está relacionado depois também com a amamentação? Óbvio, com certeza. Tanto que você já chegou nessa conclusão e fez essa pergunta. Né? Já liguei na sequência. Lógico. A ocitocina e... Uma mãe que pega um bebê de uma cesárea agendada, muitas vezes, esse vínculo é uma coisa que eu vivi. Eu posso falar por mim. Né? Eu tive uma cesárea agendada e eu tive um parto vivido. A minha cesárea agendada pela minha filha, quando me mostraram ela, eu olhei, eu falei, tá, legal, mas tá. Cadê aquela emoção que eu tinha que sentir? Exato. Lógico, depois vem, óbvio, vem. Uma mãe vai ter sempre, se você, né, tanto que são mães se você um filho adotivo, você vai ter o mesmo amor, tudo, mas ali na hora, e eu lembro que quando eu peguei meu filho, depois de também 26 horas de trabalho de parto, na hora que eu peguei ele no braço, assim, que eu peguei ele no colo, foi um negócio eu mesmo, falei, uau! O que eu passei aqui? Não que depois eu não vá criar vínculo, né? Você cria vínculo, né? Mas aquela sensação, né? Mas, tem pergunta aí, Júlio? E muitas mulheres falam, né? mulheres falam sobre isso também, achando que a gente está falando que é menos mãe, né? Não, é muito comum a gente ouvir essa fala. Vocês acham que eu sou menos mãe? Óbvio que não. Com certeza não. Mas não passa pelo mesmo processo. É diferenciado. Né?